Hoje eu vou falar sobre 5 sinais de que o seu assoalho pélvico está precisando de cuidados, principalmente depois dos 40 anos. Estes sinais, na verdade, eles podem acontecer bem antes ou depois desse marco dos 40 anos, mas é muito importante estarmos atentos, pois se a gente não vai procurando ajuda, esses sintomas vão se acentuando, vão se somando e eles ficam muito mais difíceis de cuidar. Tirando que a nossa saúde íntima também vai melhorar com os cuidados do assoalho pélvico. Lembrando aqui que o assoalho pélvico é aquela estrutura, aquele conjunto que fecha a nossa pelve, né? Que fecha a nossa bacia, que vai estar ali sustentando os órgãos, cuidando da nossa sexualidade, das perdas urinárias, da uma parte da função intestinal e também de segurar todos esses nossos órgãos. Ou seja, é importantíssimo nós termos o assoalho pélvico em dia. E após aos 40 anos, com a queda do estrogênio, a gente começa a sentir muito mais esses efeitos. Por isso que a gente fala por volta dos 40, tomar mais cuidado e pensar mais sobre o assoalho pélvico, que é um músculo como qualquer outro, então precisa de cuidado como todos os outros. Sinal número 1, as perdas urinárias. A gente classifica qualquer perda urinária como incontinência urinária. Ou seja, perdi um xixi sem querer, eu tenho incontinência. A incontinência, ela pode ser de vários tipos. Ela pode acontecer quando tá com muita vontade, ela pode acontecer quando tosse, ri, espirra, e também quando a gente tem os dois tipos de incontinência. Esses são os principais. E toda vez que isso acontecer, você tem que pensar sobre a saúde do seu músculo, pois é ele que faz o fechamento que está lá no final da sua bexiga. Então, se ele está fraco, se ele não está coordenado, ou mesmo ele não tem resistência para aguentar a força da barriga e escapou o xixi, você já está incontinente. E é um sinal muito importante para cuidarmos do nosso músculo. Uma outra sensação que muitas vezes acontece e nem sempre prestamos atenção é que parece que o assoalho pélvico está ficando pesado para baixo, parece que tem uma carga empurrando tudo que está ali. Esse também é um sinal que ele pode não estar dando conta de segurar todos os nossos órgãos. E essa sensação de pressão, muitas vezes até parece que tem algo empurrando ou saindo da vagina, indica também os prolapsos, que a gente também conhece como a bexiga caída, o útero caído. E isso significa que esse músculo não tem força suficiente para estar segurando isso tudo. Então, nós vamos pensar sobre a fraqueza desse músculo. E também como que tá as nossas atividades, né? Porque se nós temos muitas atividades que aumentam a pressão na barriga, o nosso assoalho pélvico vai cedendo, dando essa sensação de fraqueza, de descida, de pressão e peso lá no fundo da nossa pelve. O sinal número 3, muitas vezes a gente nem percebe. O assoalho pélvico, ele tá ali embaixo na pelve, mas logo para cima e em todo ao seu redor, nós também vamos pensar sobre a nossa postura. Então, muitas vezes acontece dessa postura tá desajustada, de ter muita dor na lombar e de não conseguir resolver esse problema. Então, nós, fisioterapeutas pélvicos, vamos estar pensando como está a saúde do seu assoalho pélvico. Será que ele está firme? Será que ele está resistente? Será que ele está ajudando a sustentar a sua postura? Ele também pode ter relação com as dores lombares. Muitas vezes esse músculo fraco não ajuda na postura da sua pelve, o que vai impactar em toda a sua coluna lá para cima. Então, nós também vamos pensar que a saúde da sua coluna, da sua lombar e da sua pelve depende do seu assoalho pélvico. Então, esse é um sinal muito importante que muitas vezes não é pensado e não é percebido. Um outro sinal que é muito importante, o nosso sinal número 4, é a dificuldade nas relações sexuais. E aí a gente pode ter um sinal
tanto para falta de orgasmo, para fraqueza, para não ter essa sensação de prazer, com falta da lubrificação, nos mostrando que esse músculo tá ali meio xoxo, precisando de uma ajuda, de uma vascularização, de uma potência para ajudar as glândulas, para ajudar o fluxo sanguíneo, quanto também nós podemos ter questões ligadas a esse músculo estar tenso, dolorido, e isso não conseguir com que a pessoa tenha relação, já que a relação sexual depende da saúde, da flexibilidade desse músculo. Então nós precisamos conhecê-lo. Aos 40 anos, com a queda do estrogênio, essa mucosa também muda muito e mudam muito as sensações. E esse músculo também, se ele já tinha indícios de estar um pouco fraco, agora muitas vezes ele parece que está muito fraco. Então, o trabalho do assoalho pélvico é importantíssimo e vai nos indicar também uma boa saúde ou precisar de ajuda, seja para fortalecer, deixar um orgasmo mais potente, uma boa lubrificação, se conhecer, ou muitas vezes precisando relaxar, precisar de melhorar a percepção e pensar um pouco mais sobre as tensões desse músculo. Um outro sinal que muitas vezes passa desapercebido é a constipação. Muitas vezes o intestino da gente está preso durante muito tempo. E aí começam a ter as perdas urinárias, por exemplo. E aí o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, ali no assoalho pélvico, esses canais estão bem pertinhos. E o assoalho pélvico, ele é um músculo pequenininho. E quando tem uma sobrecarga nele, ele acaba ficando muito sobrecarregado, porque ele não tem como ficar suportando muito peso durante muito tempo. Então pensa comigo, umas fezes duras, em forma de bolinha, bem seca, o tempo todo ali naquela região. Gente, é como se nós carregássemos um peso o dia todo. É como se a gente colocasse um colete com um peso e ficasse carregando. Nós iríamos fadigar, iríamos cansar. Então, a constipação, o seu intestino preso, né, que muitas vezes a gente não resolve com fibra, com água, com atividade física, além de todo esse mal-estar que ele causa, ele também pode ter um impacto na saúde do seu assoalho pélvico. Então, sempre que você pensar sobre saúde intestinal, vale a pena pensar no assoalho pélvico. Será que nós conseguimos relaxar para esse cocô passar? E será também que nós temos força para ser resistente quando acontece um imprevisto e esse intestino fica ali lento, preguiçoso, cheio de bolinha e ressecado? Então aí tá mais um sinal que a gente precisa pensar para cuidar realmente desse assoalho pélvico. Então, nós temos 5 sinais aqui de que você precisa cuidar e muitas vezes sinais não conhecidos de que você precisa prestar atenção no seu assoalho pélvico, principalmente depois dos 40 anos.